Fala, nação flamenguista! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, cheguei tarde hoje, né? Vamos falar do Flamengo. Vamos ver um trechozinho aí, pessoal, do jogo aberto. E vamos ver mais corte aí do Flamengo que entra em campo hoje contra o Estudiantes. Jogo difícil, né? Rival ontem ganhou, né? Do River. E hoje a gente precisa também ganhar. Que já especularam aí final entre Flamengo e Palmeiras. Então, se a gente ganhar hoje, a gente já vai assustar mais ainda a mídia paulista, beleza? Então vamos lá ao vídeo, tudo bem? Se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer mais ainda o canal, beleza, pessoal? Enfrenta os argentinos do Estudiantes. Noite de Copa, Maracanã lotado e mais um desafio pela frente. Quebrar um tabu de 33 anos. Apesar do retrospecto positivo em cima do adversário de logo mais, a última vitória do Flamengo sobre os Estudiantes aconteceu em 1992. De lá para cá foram 3 confrontos, 2 empates e 1 derrota. Depois de ter tido 6 desfalques no final de semana, Felipe Luiz vai contar com 3 reforços para o duelo contra os argentinos na Libertadores. Bruno Henrique, que foi poupado pelo desgaste físico, Léo Ortiz, que cumpriu suspensão, e Varela, recuperado de pubalgia. Por outro lado, algumas baixas continuam. Jorginho com dores da coxa e Alexandre com problemas na panturrilha seguem fora. O mesmo serve para Pulgar, fazendo o tratamento da cirurgia no pé. O provável Flamengo vai ter Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz, Saul e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino y Pedro. Eu joguei lá no Estudiantes, sei o que a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que no tem jogo fácil na Libertadores, no tem, seja na Argentina, seja na Venezuela, no Equador, no país que seja. Sabemos da dificuldade de cada jogo. Com boa campanha na fase de grupos, classificando em primeiro, na chave do atual campeão Botafogo, o Estudiantes sustenta 4 jogos de invencibilidade no mata-mata da competição. Por outro lado, a equipe vem de 2 derrotas no Campeonato Argentino e terá desfalques para logo mais. O lateral esquerdo, Leandro Gonzalez, e o atacante Edwin Cetré, lesionados, estão fora. Flamengo e Estudiantes se enfrentam às 9h30 da noite no Maracanã. Os cariocas defendem uma forte hegemonia sobre argentinos na competição, com 25 jogos, 13 vitórias, 9 empates e apenas 3 derrotas. Eu senti na pele, como torcedor, o poder do Flamengo na Libertadores. Não gostei, não foi bacana, passou por cima, não deu chances. Agora o Estudiantes, na teoria, não é das melhores equipes da Argentina, tem história, tem tradição, mas o Flamengo, se jogar bem, se continuar mantendo o padrão, tem tudo para vencer a partida e, inclusive, se classificar nos 2 duelos, hein, Cicinho? Não, tem time para muito mais, né, Renata? O Flamengo hoje, sem sombra de dúvida, é a equipe a ser batida. O Flamengo ele só perde para ele mesmo. Então já provou complicações, né? Não, provou complicações na primeira fase, nessa questão de posicionamento, também de empenho. Acredito que hoje não vai acontecer isso não, e o Flamengo vence bem. Seguiremos com muito... Sempre assim, e acho que a melhor prova é o próprio Flamengo na fase anterior com o Inter, né? O Flamengo contra o Inter, ele venceu pela contagem mínima em casa, certo? Certo. E lá no Beira-Rio ele destruiu o adversário mesmo como visitante, né? Então a vitória até do Flamengo no Beira-Rio foi mais confortável com tudo que lá, papel picado e não sei o que, pressão, do que no Maracanã. Então, e a Copa, né, são 2 jogos, e acho que o Flamengo é um time que consegue jogar bem como mandante, como visitante. Então, é importante ganhar, sair na frente, mas acho que qualquer vitória já é uma... Eu acho ruim quando o torcedor já vai para o campo falando assim, putz, ganhou de 1-0, ganhou de 2-1. Foi pouco. Não comemora a vitória porque foi uma vitória mínima, entendeu? E muitas vezes acontece isso no mata-mata. E acho que no caso do Flamengo, quando você tem um time forte, como é o caso do Flamengo, qualquer vitória é importante para o jogo da volta. Então, eu acho que
É importante sair na frente, mas não necessariamente golear e tal, tudo mais, porque o Estudiantes também tem as suas qualidades, é um time matreiro, rodado, foi o time que ganhou do River antes de começar o mata-mata da Libertadores, era apontado pelos argentinos como até um time com mais possibilidades que o River, depois foi caindo de produção, o Flamengo é favorito, claro, no confronto. Olha o histórico de confrontos entre Flamengo e Estudiantes na tela. 8 jogos. 3 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Estudiantes e 4 empates, mas na verdade eles não se enfrentam há muito tempo, né? Foi em 88, o último confronto foi em 94. Esse é um dado curioso, aí né? Para vocês, curioso mesmo. Agora, outro dado interessante que eu falei sobre o Bruno Henrique estar de volta é que ele é muito decisivo, né, o Casagrande. Na Libertadores ele tem 12 gols em 22 jogos no mata-mata da Libertadores. Parece ser uma figura importante aí, né? O Bruno Henrique é aquele jogador, aquele atacante que faz gol de peso, né? Muitas vezes ele faz muitos gols, ele acaba até artilheiro de campeonatos, artilheiro de torneio, mas mesmo quando ele não faz muitos gols, os gols dele é de peso. Ele decide jogo, né? É jogador que vai lá e decide jogo. Ele é um atacante agudo, cara definidor, né? Tem diversas alternativas para fazer gol. Eu só queria falar uma coisa sobre o Flamengo. Eu acho que 2 gols de diferença basta. O Flamengo, 2 gols de diferença basta. Porque eu vou dar um exemplo ao contrário do que sobre o Internacional. O ano passado ganhou de 1-0 no Maracanã, do Olímpia. Foi lá em Assunção, fez 1-0 também. E depois tomou 3. Né? Depois tomou 3. Então, 1-0 em Libertadores, quando chega nessa fase, quartas e final, semifinal, é um resultado muito arriscado, mesmo para quem é muito melhor que o adversário. Né? Muito melhor que o adversário. E o Flamengo é um time técnico. Ele não é... Ele é técnico, ele é intenso, ele é veloz, ele é agudo, ele é agressivo, mas não é combatente. Né? Se o Estudiantes em casa coloca o jogo para a guerra, fica difícil para o Flamengo, porque o Flamengo prefere jogar com a bola, prefere jogar bola, não guerra. Né? É diferente. E normalmente os times inferiores, quando pega assim essas fases mata-mata, quando jogam em casa contra uma equipe tecnicamente superior, eles tentam fazer que o jogo fique na guerra, na dividida, no contato físico. Olha, e na Sul-Americana, o Galo conseguiu um empate. ESPN, Rafa. Não, e a opção que você trouxe só se ele já comprou o ingresso, né, Bruno? Porque se não tiver comprado, já acabou há 2 dias. Então nem adianta ele se esforçar só nas mãos dos cambistas, e aí convenhamos, não é nada confiável uma ação como essa, né? A opção realmente, e a melhor, é assistir na ESPN Disney Plus com Rogério Vogan, Paulo Calçade, Zinho, Carlos Eugênio Simão e grande elenco. A bola rola às 9h30 da noite aqui no Maracanã. E claro que a expectativa é sempre muito grande sobre a escalação do time do Flamengo. A gente já informou e vem informando há alguns dias, já com o Pedro Henrique Torre. O Flamengo não tem ainda o Pulgar, que não tem previsão de retorno, não tem o Jorginho e não tem o Alexandro. São 3 ausências para o jogo dessa noite contra os Estudiantes. Em contrapartida, o Felipe Luiz tem as voltas do Varela, do Léo Ortiz e também do Bruno Henrique, que fez o chamado controle de carga e também conseguiu eliminar perante o STJD para poder recuperar a sua condição de jogo. E aí, como desde que o Felipe Luiz assumiu o comando técnico do Flamengo, com o José Boto na condição de diretor executivo, o vazamento de informações sobre a escalação do Flamengo passa a ser uma coisa muito mais rara, porque os treinos são fechados e essas informações mais específicas de formação do time, elas ficam em âmbito restrito. O Felipe Luiz compartilha com pouquíssimas pessoas. Qualquer escalação que nesse momento é divulgada para o jogo dessa noite, ela parte de uma estimativa e não necessariamente de uma apuração. Eu mantive contato mais cedo com uma pessoa ligada ao futebol do Flamengo e desenvolvi em conjunto com ela um raciocínio para o jogo dessa noite com base naquilo que o Felipe Luiz fez recentemente. Por exemplo, na partida contra o Internacional, na etapa anterior, às 8ª da Conmebol Libertadores. E aí, tendo como parâmetro
o jogo da fase de grupos contra o Central Córdoba, aqui no Maracanã, em que o Flamengo perdeu por 2-0, a probabilidade maior dele ter um pouco mais de equilíbrio no meio-campo fala mais alto do que o time totalmente voltado à função ofensiva. O que eu quero dizer com isso? Já que ele tem o Ayrton Lucas como titular da lateral esquerda, a tendência com isso é que o Alan ocupe o meio-campo para poder causar um pouco mais de equilíbrio junto com o Saul e com o Arrascaeta. E a outra dúvida que envolve o ataque, para mim, passa muito pela presença do Bruno Henrique como titular. Foi assim que o Flamengo jogou contra o Inter lá. Você ganha mais mobilidade, você tem um jogador que participa mais das diagonais sem a bola, que contribui caindo pelo lado do campo, principalmente o lado esquerdo. Isso pode impactar também na movimentação do Samuel Lino. Acho que na direita vai o Gonzalo Plata e o Luiz Araújo fica no banco de reservas. Então, conjecturando o Flamengo para essa noite, Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, Saul e Arrascaeta na frente, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino com Pedro no banco de reservas. É apenas uma possibilidade que, eu repito, é fruto de uma mistura de contatos e também recência. Tá bom, Bruno? Conjectura e conjectura. Esse é o nosso Rafa, tá bom? Então eu vou trazer essa discussão aqui, viu, Rafa? Ótimo, continua com a gente, claro. O desempenho do Flamengo e do Estudiantes nos últimos 10 jogos. Então, o rubro-negro só com uma derrota é aquela pro Santos, certo? Certo. E o Estudiantes, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Olha o número de gols do Flamengo, 21. E só 5 gols sofridos, hein? A gente não fala tanto... A gente fala, né? Mas a gente pouco destaca que o Flamengo simplesmente toma pouquíssimos gols. Bom, o Rafa trouxe essas opções então, Jailson. Né, do que ele conseguiu ali, do que ele tem de apuração e um pouco da sensibilidade. Do time ter, de repente, o Alan e ter o Bruno Henrique no lugar do Pedro. Você gosta? A gente lembra do que aconteceu do Flamengo contra o Inter, né? Contra o Internacional foi assim, a questão do Bruno Henrique, de ter opções diferentes do que o Pedro oferece. São jogadores que estão atuando nessa função, né? O Bruno Henrique se adaptando cada vez mais a jogar muito menos, né? Na ponta esquerda, até porque tem ali o Samuel Lino que tomou conta da posição, e o Felipe Luiz tem utilizado o Cebolinha como reserva imediato quando precisa descansar o Samuel Lino. Então o Bruno Henrique restou, é a realidade, né? Restou ali para ele jogar de camisa 9, de centroavante, com o Arrascaeta como companheiro ali de ataque. O Bruno Henrique ele oferece mais movimentação, ainda mais um jogo como... A questão é que o jogo tem que ver como o Estudiantes vai se portar, né? Hoje ali, aí no Maracanã, com o Rafa ainda tá com a gente, né? Como vai se posicionar, porque a tendência é que o Estudiantes marque muito baixo. E se o Estudiantes marcar muito baixo, o Bruno Henrique tem menos espaço para correr. Tendo menos espaço para correr, ele pode oferecer menos. A não ser que o Estudiantes marque no meio-campo, né? Um blocozinho ali, né? Mais ou menos no médio, né? Na altura ali do meio-campo. E aí o Flamengo tem a oportunidade de fazer o que fez contra o Internacional. Como o Inter marcou mais no meio-campo no primeiro momento, o Flamengo teve que utilizar as diagonais, né? A corrida do Bruno Henrique diagonal nas costas do zagueiro para conseguir ali oferecer, né? Para gerar jogo e trazer o time para frente. Então vamos ver como vai ser. E em relação a Alan, né? E De La Cruz, que foi outra situação que o Rafa trouxe, bom, eu prefiro o De La Cruz, né? Prefere? Eu prefiro o De La Cruz. Eu também prefiro. Mas é porque prefere ou é por exclusão? Não, o De La Cruz a gente tá falando de um cara que poderia se titular se não tivesse esses problemas recorrentes de lesão. Tá. Então, assim, o De La Cruz oferece mais, tem mais qualidade com a posse da bola, trabalha com as duas pernas com tranquilidade, aquele motorzinho, né, além da finalização de fora da área e também da bola parada. Então, o Alan, ele é um destruidor. O Alan, ele destrói as jogadas e passa para quem estiver mais próximo. O De La Cruz, ele também pode ser um destruidor, mas que tem mais qualidade quando tem a posse da bola. Você prefere o Pedro ou o Bruno Henrique, ou Donk, pro cenário que deve acontecer hoje? Eu concordo com a análise em relação à característica dos dois jogadores. Pensando no momento das duas equipes, a diferença, acho que por mais que o Estudiantes possa ter, de repente, pensar até num bloco médio, acho que o Flamengo vai empurrar o Estudiantes para trás. E por isso que eu iria com o Pedro. Eu penso que o Flamengo vai acabar colocando o Estudiantes muito para trás. E eu acho que esse tipo de jogo acaba influenciando. E se o Flamengo tem uma situação favorável, consegue abrir uma boa vantagem, talvez possa ter mais espaço para um Bruno Henrique na segunda etapa. Então, pensando nesses dois cenários, eu imagino que o Estudiantes vai acabar ficando mais
para trás e eu iria com o Pedro e também com o De La Cruz. Ô, Rafa, isso inclusive foi motivo aí de discussão, depois até do que o Felipe Luiz falou e fez, que era dificilmente ele escalava o time com o Bruno Henrique e com o Arrascaeta, né? Com o Bruno Pedro Henrique, e Arrascaeta. com Pedro, desculpa. Isso. Com Pedro e com o Arrascaeta. Aí teve aquele puxão de orelhas, tal, as coisas voltaram a se encaixar. Que bom que mudou, né? Então, isso já é passado, né? Bom, no último jogo foi assim, e já é possível ver o Flamengo jogando com intensidade com os dois em campo, mais o De La Cruz, com os 3 em campo, dá, Rafa? Dá, tecnicamente dá. Esse asterisco, digamos assim, envolvendo os planejamentos dos jogos do Flamengo já foi descartado, não existe mais. O Felipe Luiz vai estabelecer critérios técnicos, físicos, táticos, para poder montar o time a cada partida. O que talvez encoraje a gente a crer na possibilidade do De La Cruz jogar o jogo de hoje como titular é por causa da necessidade que o Flamengo tem de fazer o resultado aqui para administrar o jogo da volta da Argentina. E claro, contra o adversário, aí já trazendo um pouco de informação também sobre os Estudiantes, hoje o Fernando Domingues não tem o Gonzalez Pires, lateral direito titular, que é até um jogador que ataca muito, vai botar um zagueiro improvisado jogando como lateral direito. Não tem o Cetré, que é um atacante de velocidade, que tanto joga pela esquerda quanto joga pela direita. Seria uma boa válvula de escape para escolher o lado para cair nas costas de um lateral do Flamengo buscando aí aproveitar contra-ataques. Também está fora. E vai ter o Guido Carrilho como único centroavante. Jogador mais pesado, de pouca mobilidade. Vai depender muito do trabalho do Gabi Neves, muito do trabalho do Medina. Vai ser um time que vai jogar no 4-5-1, gente. Provavelmente com linha baixa, mas certamente no 4-5-1, ocupando muito o meio-campo para tirar do Flamengo o setor de construção. E aí, o De La Cruz entregaria muito mais tecnicamente? Sim, sem dúvida. Todavia, uma perda de bola no meio-campo pode ser crucial. Você não puxa o Saúl para vir para volante, para primeiro homem, né? Alguém tem que fazer o papel do Jorginho. E aí, seria um pouco arriscado deixar aquele setor desguarnecido? Talvez. Mas, tecnicamente, acho que não se discute. Acho que o De La Cruz tem que jogar na vaga do Jorginho hoje. É mais jogador do que o Alan, do que o Everton Araújo, das opções que o Felipe Luiz tem para escalar o meio-campo. E acho que em relação ao ataque, com o Pedro você sufoca o adversário, como disse o Donk, o Pedro demanda pelo menos 2 jogadores, né? Um nele e outro na sobra, concordo com isso, mas você perde alguém para a construção coletiva, a movimentação que permite que o Flamengo chegue ao gol adversário trocando passes. E naturalmente é essa a primeira filosofia de jogo do Felipe Luiz quando o time dele tem a bola. E acho que para hoje talvez faça mais sentido ter o Bruno Henrique. E aí, claro, em cima disso tá como o Estudiantes vai jogar, ou tem jogado. E é por isso que eu vou chamar aqui o Matheus Carreira, do Data ESPN, que vai desenhar pra gente, vai mostrar o que nós, não é, Matheus? Precisamos saber sobre os argentinos. Aliás, até para começar a conversa, eu quero lembrar o que ele falou ontem aqui. Muito bem. Porque ontem o Carreira veio aqui e desenhou exatamente como saiu um dos gols do Palmeiras. Vamos lembrar? Vamos. Ah, vai ter? Claro. Olha aí. Vamos ver o que aconteceu ontem. Moral, hein? Vamos ver. Olha só como é meio descoordenado. Tem liberdade para o lançamento e essa liberdade no lançamento vai acarretar em algo que, para mim, é a principal fragilidade do River Plate, que é a quebra da linha defensiva. Ah, mas se ele vacilar assim na troca Flaco e Vitor Roque... O River Plate, olha só, eu deixei até vermelhinho os intervalos, porque eles abrem esses espaços e os jogadores da linha defensiva eles não ficam observando muito quem está às costas, encurtando distância. Então, olha só a facilidade na infiltração. Os jogadores entram na área de uma maneira muito tranquila. Eu acho que o Palmeiras tem as armas necessárias para chegar ao gol. Fala, galera do Mengão. Tava mudo o fone aqui. Hoje é um jogo pro Flamengo vencer, mas não vai ser fácil, já deixando isso bem claro aqui, que aqui a gente é realista, né? Mas eu acho que dá para o Flamengo tranquilamente sair com um resultado positivo hoje, porque o segundo jogo é lá, né? Então tem que manter um resultado positivo hoje para não ir lá com pressão, né? E também o Flamengo também está focado no Brasileirão, então é bom manter, ou ganhar hoje para jogar o final de semana agora mais tranquilo, né? Pelo Brasileirão, porque se não ganhar e vai não empatar, a mídia vai ficar enchendo o saco. Ah, Flamengo, porque a mídia é assim. A mesma mídia que levanta o Flamengo é a mídia que derruba, né? O Flamengo ou qualquer time que está no auge. Por isso que a gente brinca aqui, é mídia paulista. Por que eu faço isso, pessoal? Para mostrar já o lado da mídia. Porque da mesma forma que o time, mesmo estando ganhando,
eles já falam mal do time, entendeu? Agora imagine se o time perde. Agora, se o Flamengo fosse de São Paulo, era o melhor time do mundo para eles, né? Mas como é um time do Rio, né? Quando é time do Nordeste, né? Que vai bem, eles nunca assumem. Time para eles só é Palmeiras ou Corinthians, estando bem para eles. Então, eu trago esse debate aqui para mostrar para vocês a verdadeira face da mídia. Não é para ficar aqui acusando ninguém, nem falando nada de ninguém, entendeu? Até porque o canal é um canal que aborda o Flamengo, e se tem uma mídia falando do Flamengo, independente de qual seja a mídia paulista, a mídia mineira, eu vou trazer aqui no canal, entendeu? Quem não gosta, pode ficar tranquilo para se retirar do canal, porque a gente não faz conteúdo para quem não gosta, a gente faz conteúdo para quem gosta do Flamengo, né? Tem muitos torcedores que vêm criticar. Agora de manhã mesmo tava vendo aqui um comentário, que eu saio para trabalhar, né? Saio para trabalhar, que eu trabalho, né, pessoal? Isso aqui não é meu ganha-pão, não. Isso aqui é só um canal que eu fiz mesmo para falar do Flamengo e, consequentemente, dar qualquer coisa aqui e já ajuda, né? Mas eu penso em fazer um canal do meio do Flamengo mesmo, meu mesmo, né? Sem usar sem conteúdo dos outros, falando eu mesmo falando. Mas eu fiz o canal aqui para falar do Flamengo, né? Que é o time que eu gosto, o time que eu torço, é um time que está brigando aí por coisas grandes. Então eu vou falar do Flamengo sempre. Goste quem não goste, beleza? Espero que você tenha gostado dos cortes, pessoal. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários. E hoje é 2-0 Mengão. E vamos pra cima. Não precisa goleada. 2-0 está ótimo, que a gente não vai também golear todos os jogos. E também o Estudiantes também não é bobinho, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal.